Fala, trader, beleza? Quero compartilhar com você aqui uma operação na Vale 3, uma operação de day trade que está se desenvolvendo, e quero falar um pouquinho sobre o contexto técnico dessa operação, né? Qual foi o cenário macro e qual foi o cenário micro, de forma técnica, que fez eu realmente executar um trade de compra na Vale, trade esse que já está se desenvolvendo há algum tempo, e tem grande potencial aí para ele buscar o alvo, me oferecendo um risco-retorno final aí de 2 para 1, tá bom? Então, vamos lá, sem eu alongar muito aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui, tá? Então, como eu falei, o trade ele está se desenrolando nesse momento, né? Hoje, dia 27, meio-dia e 34, tá bom? Eu já estou posicionado nessa operação aqui há basicamente uma hora, tá bom? Então, essa questão também das operações em ações, ela ser um pouco mais lenta que as operações em futuro, seja mini índice, seja mini dólar. Particularmente, isso para mim não é um problema, desde que o trade esteja se desenvolvendo a meu favor, eu não tenho por que ter pressa, certo? E quando você fala do day trade, você entende como aquela modalidade de operação que você executa e finaliza a operação no mesmo dia. Então, eu posso executar uma operação no início do dia e encerrar ele no final do pregão, no começo do pregão e encerrar no final do pregão, ou eu posso encerrar alguns minutos, depende. Então, você não deve ter realmente pressa para operar, né? A partir do momento que o mercado tem contexto, você entrou na operação, você deve simplesmente deixar o mercado se desenvolver, tá bom? Bem, vamos lá. Antes de eu falar aqui do cenário aqui no dia de hoje, que fez da entrada nessa operação, vamos fazer uma leitura mais macro desse trade, tá? Então, olha só, pelos 60 minutos, o que nós temos aqui? Nós temos a Vale se desenvolvendo numa tendência primária de alta, tá? Então, nós tivemos aqui um grande movimento de alta, né? Ele entrou aqui num processo que tinha uma característica corretiva, tá bom? Ou seja, numa formação triangular, então nós conseguimos notar aqui de forma bem clara essa formação triangular. E a grande dificuldade da Vale estava nessa região aqui do 5,8, em romper essa região do 5,8. Tanto que ontem nós tivemos uma tentativa nessa região, aliás, esse aqui foi no pregão de segunda-feira. Ela tenta romper essa região, não consegue. Ontem ela volta novamente para essa região do 5,8, não consegue, só que observa que a cada movimento que ela faz após o teste nessa região do 58, ele começa a fazer um recuo menor. Então, por exemplo, se eu observar esse último movimento aqui que aconteceu ontem, eu vou olhar para esse último movimento dessa forma. Eu pego parte do movimento do dia anterior, parte do movimento de ontem e vou olhar para o mercado, para o comportamento do preço nessa forma. Então, basicamente, ele fez aqui um movimento de alta, uma retração na média e também nesse nível de preço, e já está aí agora, olha só, o primeiro candle do dia de hoje, acionando basicamente essa formação triangular, indicando a continuação do movimento, tá? Se eu observar, por exemplo, a retração desse movimento aqui, ó, olha só onde ele parou, basicamente na retração aí de 50%. Então, nós temos aqui uma formação de triângulo simétrico, né, um triângulo macro. Quando eu falo macro, eu quero dizer de um tempo gráfico maior, que geralmente ele vai me dar a leitura de alguns dias, né, não do único dia, como, por exemplo, um intraday de 5 minutos. E ele está dando para mim o quê? Isso aqui é um triângulo de continuação que está indicando que realmente a Vale vai dar continuação ao seu movimento de alta. Olha só, médias alinhadas de 9 e de 20 períodos, ou seja, um cenário totalmente comprador, tá? Se você olhar para o gráfico diário da Vale, você vai ver que ela está compradora desde o gráfico diário. Então, olha só, nós temos aqui um cenário totalmente comprador na Vale acontecendo, né? Tendência de alta. Então, o que eu esperei aqui num gráfico de 5 minutos? Eu basicamente só esperei o gatilho para entrar nessa operação, tá? E aí o que ele me fez aqui? Ele fez basicamente esse primeiro movimento do dia, certo? Ele faz esse movimento de baixa na abertura, ele já anulou esse movimento de baixa com esse movimento impulsivo, faz uma correção, e aí olha que interessante aqui. Aqui ele basicamente me fez o que nessa região? Ele basicamente aqui ele faz uma troca de polaridade nessa LTA. Olha só, nessa LTA, aliás, nessa LTB do triângulo rompido, do triângulo simétrico. Então, esse evento lá nos 60 minutos você não vai conseguir notar, mas nos 5 minutos ele aconteceu. Então, ele fez um movimento de alta, anula esse movimento de baixa, faz uma retração aqui nessa região e deixa aqui já para mim, na região aqui da 20, um indício de continuação, tá? E aí eu fiz a compra aqui nessa barra 20, basicamente nós tivemos um evento aqui que eu chamo de reversão lenta, você tem uma barra de exaustão, alguns candles de indecisão, e um candle de ignição, tá? Eu fiz a compra, stop clássico, tá? Stop na mínima, tá? Que validou agora como um fundo principal, né? Olhando pelos 5 minutos, stop clássico, e alvo aí também projetado aí num risco retorno 2 para 1. Então, o meu stop nessa operação é um stop de 0,28%, o meu alvo é um alvo de 0,57%. Trade ligeiro, bem ligeiramente 2 para 1. Eu considero 2 para 1, tá? E aí tem várias formas que eu posso utilizar para fazer a projeção dessa operação.
Então, por exemplo, uma das formas que eu posso utilizar é fazendo o espelhamento desse movimento para cima, que ele me dá o primeiro alvo um pouco abaixo desse ponto de alvo final que eu coloquei, no 42, e ele me dá um segundo alvo um pouco acima. Então, o meu preço de realização nessa região aqui, ele está no meio desses dois alvos, tá bom? Perfeito? Se eu considerar aqui o fator risco-retorno, observa que eu estou com risco de 0,28% dessa operação, ele está me dando agora 0,22, 0,26, ou seja, ele já chegou a andar aqui, ó, 1 para 1 de risco-retorno, olha só, 1 para 1 de risco-retorno. Então eu já posso pensar em eliminar o risco dessa operação através do meu trailing stop. Inclusive, se você ainda não assistiu, na aula anterior, uma aula anterior a essa, eu falei sobre trailing stop, tá? Então é interessante você assistir essa aula, eu vou deixar ela inclusive aqui no card no final desse vídeo, para você assistir e entender o conceito sobre trailing stop e qual que é o momento, de forma técnica, que você deve executar o seu trailing stop. Isso é muito importante, tá bom? Bem, deixa eu voltar aqui para a tela. Então, olha só, então esse trade já está se desenvolvendo, eu estou fazendo a condução dessa operação, né, pela média de 9 períodos, e aí você assistindo essa aula sobre trailing stop, você vai entender o porquê eu estou fazendo a condução desse trade pela média de 9 períodos. Olha que se fosse uma operação que eu tivesse conduzido no candle a candle, eu provavelmente teria saído aqui no 0 a 0 ou até um pouquinho negativo. Então foi uma operação, está sendo uma operação que ela está exigindo um pouco mais de espaço para essa condução. Olha só, risco-retorno de 1 para 1 batendo aí. Então eu já posso pensar em eliminar o risco desse trade, tá bom? Perfeito? Bem, acho que basicamente é isso que eu queria compartilhar com você, né, dentro desse princípio. Então, você precisa ter todos esses pontos alinhados, você precisa saber o motivo técnico por que você vai entrar numa operação, qual que é o motivo técnico, qual que é o ponto técnico onde você vai posicionar o seu stop, o motivo técnico da sua condução, ou seja, do seu trailing stop, e também o motivo técnico do seu alvo. Então você deve trabalhar de forma técnica. Você entra no trade, executa o trade e deixa o trade se desenvolver, né? Então você tem que assumir essa posição. Você não deve ter aquela ansiedade de entrar no trade e achar que ele já vai buscar o seu alvo nos próximos 1 ou 2 candles. Você precisa deixar a operação se desenvolver. Então, enquanto essa operação se desenvolve aqui, eu estou fazendo outras coisas que eu preciso fazer, né, no computador. Então, assim, não é algo que vai me incomodar a gestão desse trade. Perfeito, meus caros? Deixa eu voltar aqui para a tela. Perfeito, meus caros? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, tá? Vamos ver se ele já, né, quem sabe dá uma esticada aí agora, entra um momento aí e vai embora, tá? Outro ponto interessante aqui que nós podemos observar é que ele fez um movimento principal de alta, tá? Deixa eu eliminar aqui, deixa eu ocultar aqui essas médias, que aí eu vou conseguir mostrar para você só o preço, que é o que eu quero mostrar. Observa que ele fez aqui um movimento primário de alta, olhando pelos 5 minutos, fez um movimento corretivo, tá? E aqui, antes de ele conseguir testar essa máxima aqui principal e romper, observa que ele fez aqui uma bandeirinha de alta. Isso aqui é o que eu chamo de pivô pré-rompimento. Esse tipo de pivô pré-rompimento, ele geralmente acontece no meio do caminho de um movimento maior, ou seja, desse movimento maior de baixa, para validar também um pivô maior, ou às vezes ele já acontece lá na máxima, por exemplo, ele poderia acontecer aqui. É o que eu chamo de pivô pré-rompimento, tá? Então, eu poderia fazer essa compra aqui, como eu fiz. Eu poderia também fazer uma entrada, por exemplo, de acionamento de bandeira. Onde que seria essa entrada de acionamento de bandeira? Olha só, entradinha de acionamento de bandeira. Qual que eu poderia pensar numa compra? Eu poderia comprar essa barra aqui. Essa barra 28, ela me deu tanta possibilidade de entrar num trade, como, por exemplo, eu fazer uma adição dessa operação que já está se desenvolvendo. São possibilidades. Nem todo cenário eu vou fazer isso daí, tá? Mas essa daqui foram possibilidades que eu tinha aqui para executar. Eu poderia fazer uma adição, ou eu poderia simplesmente executar o trade, caso eu não tivesse entrado ainda nessa operação na barra 20. Beleza? Bem, e aí tudo isso que eu estou trazendo aqui para você, que eu estou compartilhando aqui com você, tudo isso é entregue de forma bem técnica, né, e bem detalhada dentro do protocolo Bereshit. O protocolo Bereshit é um espaço educacional completo, tá? Onde você vai ter acesso a um curso educacional completo, que é o Jornada Bereshit. Esse curso ele é composto por 7 módulos, 30 aulas, onde ele vai te capacitar a fazer uma leitura do mercado, né, de forma profissional, de forma eficiente. Você vai ter acesso também a 3 encontros semanais comigo
comigo durante o pregão, ou seja, na modalidade sala ao vivo. Você vai ter acesso também a 2 encontros mensais que são mentorias via Zoom, ou seja, cada 15 dias nós vamos estar juntos, né? Eu, você e os demais membros do projeto tendo mentorias, tá? E você ainda vai ganhar um acesso a uma consultoria individual direto comigo. Tudo isso dentro do protocolo Bereshit. Tem um link aqui na descrição, tá? Bem, deixa eu compartilhar aqui novamente a tela com você, dessa operação. E basicamente acho que é isso, tá? Acho que esse é o princípio que eu queria compartilhar com você aqui. Então, por exemplo, se eu fizer a projeção dessa formação gráfica aqui para cima, ele vai me dar um alvo gigantesco, né? Então, muito provavelmente é um alvo que talvez ele não vai ter nem potencial para se desenvolver nesse dia. Mas, basicamente, é isso que eu preciso aqui para essa operação. Uma outra forma de projeção que eu poderia fazer aqui, aí ele já vai me dar um alvo bem maior, né? Olha só. Poderia fazer o próprio espelhamento dessa primeira movimentação do dia para cima, ele me dá um alvo ali na região do 5853, tá? Então, basicamente é isso, meus queridos. Olha só, o trade já está dando aí 0,36%, 0,38% aí de retorno, grande potencial para cravar o alvo, até porque essa região aqui dos 50 é uma região interessante para ele vir buscar, tá? E eu já vou basicamente aí fazer a condução do meu trailing stop aí e eliminar o risco dessa operação. Beleza? Bem, basicamente é isso que eu queria compartilhar com você nessa aula. Se você ainda não conhece o protocolo Bereshit, tem um link aí na descrição, acessa lá, beleza? É isso aí.